Bem-vindo de volta ao programa. Estamos aqui hoje com Matthew Hoh, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos e ex-funcionário do Departamento de Estado. Obrigado por participar do programa. Oi, Glenn. É um prazer estar aqui. Então, novamente, isso não é algo exclusivo dos Estados Unidos, mas vemos que sempre houve uma divisão entre as elites políticas e o público, especialmente no tema da guerra. Políticos costumam ser eleitos para a Casa Branca com plataformas de paz, de Bush até Trump, mas geralmente leva apenas algumas semanas para que mudem de postura. Então eu queria começar perguntando o seguinte: como você interpreta o crescente desencanto com Trump, à medida que ele segue essa tradição de se tornar cada vez mais um presidente de guerra? Você vê algum problema importante na divisão dentro do movimento MAGA ou nas recentes eleições locais nos Estados Unidos? Bem, você sabe, em relação à política externa, ao militarismo, à guerra e à presidência, acho que foi o Tom Woods quem disse que não importa quem você eleja, você acaba com o John McCain. E essa realidade, como você estava descrevendo, Glenn, é que o presidente, não importa quem seja, fica sobrecarregado, envolvido e obrigado, por assim dizer, a cumprir os papéis de uma presidência imperial. Parte disso é apenas a inércia, acredito, das instituições que cercam o presidente. Simplesmente não há outras opções disponíveis. E também é preciso se perguntar que tipo de informação ele realmente recebe. Posso falar disso pessoalmente, tendo testemunhado em 2009, perante o Conselho Consultivo de Inteligência do Presidente, sobre a qualidade das informações que o presidente Obama estava recebendo a respeito do Afeganistão. Quer dizer, parte disso é a infraestrutura institucional que cerca o presidente, seja o pessoal, as políticas em andamento, ou simplesmente o papel de ser um presidente imperial. Também existe essa crença, tanto entre democratas quanto entre republicanos, de que a guerra é boa para a política. Karl Rove disse famosamente a George W. Bush que presidentes em tempos de guerra são reeleitos. Acredito que David Axelrod e Rahm Emanuel disseram a mesma coisa a Barack Obama quando estavam debatendo a escalada da guerra no Afeganistão. Então há uma justificativa, por mais repugnante que seja, por motivo de eles escolherem seguir com essas aventuras. Agora, há um custo político nas guerras. Vimos isso nas eleições de 2006, 2008 e 2016. E é por isso que você viu essa mudança na política de combate dos Estados Unidos, para esconder a guerra americana, usar intermediários, contratados ou forças da CIA e de operações especiais, de modo que quem estiver no poder não precise arcar com os custos políticos das baixas americanas e de outras consequências. Acho que tudo isso é algo que o governo Trump entende. Trump, em seu primeiro mandato, foi um falcão. Ele foi realmente eleito com base no que muitos descreveriam como uma plataforma anti-guerra. Há evidências mostrando que eleitores, especialmente em partes do país que sofreram um alto número de baixas nas guerras do Iraque e do Afeganistão, escolheram Trump em vez de Clinton por causa dessas guerras. Mas está bem claro que, assim que ele assume o cargo, em 2017, não é isso que ele vai fazer. Seja com sua enorme escalada da guerra no Afeganistão, ou com seu aumento de apoio à Ucrânia. Dá para ver que ele não é o presidente anti-guerra que muitos achavam que ele poderia ser. Essa mudança o ajudou novamente na última eleição. E é por isso que acho que as pessoas sentem que foram enganadas de novo, que o tapete foi puxado debaixo de seus pés. Ele não está, sabe, sob o controle de algo sinistro, ou de alguma presença maquiavélica ou semelhante a Rasputin. Mas certamente, vemos que sua compreensão do império é diferente da de qualquer um de seus predecessores, embora ele ainda seja um presidente imperial. E isso envolve, se não expandir o império, então mantê-lo, claro, usando o poder militar quando necessário.
Porque eu conversei com homens nos Estados Unidos que ficaram bastante impressionados com a mensagem inicial dele, de que isso simplesmente não é sustentável. E isso se alinha a muitas suposições teóricas também, que é a de que toda a estrutura do império, como você disse, se baseava em uma distribuição unipolar de poder. Então a preocupação, é claro, é que se surgirem todos esses novos centros de poder, tentar manter um império simplesmente esgotaria os Estados Unidos e incentivaria as principais grandes potências do sistema internacional a cooperar para equilibrar coletivamente os Estados-men. Portanto, não é uma estratégia vencedora. Então, era um argumento muito lógico sobre por que era do interesse nacional dos Estados Unidos recuar, recuperar sua força, criar um equilíbrio de poder mais natural na Eurásia, para que essas grandes potências se equilibrassem naturalmente entre si se os Estados-Unidos não estivessem tão fortemente presentes. Trump parecia alimentar essa base que ainda acredita nisso, mas eles romperam com Trump enquanto mantém a ideia. Você acha? Especialmente se olharmos para a questão israelense. Eu acho interessante que agora existam pessoas como Tucker Carlson e Candace Owens, nomes bastante conhecidos, que estão dizendo abertamente: bem, por que estamos apoiando Israel dessa forma? Se não conseguimos explicar por que isso serve ao nosso interesse nacional, então não deveríamos fazê-lo. Isso é o que o America First deveria ser. Então, você acha que Trump está perdendo o controle sobre esse movimento America First? Quero dizer, ambos os partidos perderam posição, status e apoio por causa de Israel. O Partido Democrata mais do que o Partido Republicano. Kamala Harris perdeu a eleição por causa disso. Sabemos que, se Harris tivesse adotado uma posição de embargo de armas contra Israel, a opinião pública indica que ela teria vencido estados-chave e a eleição. Os democratas escolheram, em 2024, manter sua relação com o lobby israelense às custas de vencer a eleição. Quero dizer, é aí que os democratas estão nessa questão. Agora os republicanos, especialmente os mais jovens, exatamente como você disse, Glenn, estão demonstrando esse desencanto, esse afastamento de compromissos e relações de longa data ligados à narrativa americano-israelense. Então, especialmente entre os republicanos mais jovens, é possível ver essa mudança. Acho que para Donald Trump a questão não é apenas manter o relacionamento com seus doadores políticos, como Miriam Adelson, que entre ela e seu falecido marido, dou quase $500 milhão, acredito, ao longo de 3 eleições para Donald Trump e o Partido Republicano. E agora Adelson está dizendo que vai doar $20 milhões para derrotar Tom Massie, o grande representante libertário do Kentucky, por causa de sua oposição a Israel. Because of his opposition to Israel. So there certainly is an alarm. Então, certamente há uma preocupação dentro do Partido Republicano de que precisamos fazer mais, de que precisamos evitar qualquer tipo de ruptura com esse relacionamento de longa data que temos com o lobby israelense, como uma extensão da própria relação com Israel. Mas eu acho que, em grande parte, eles sentem que é algo quase mágico, acham que é algo que podem simplesmente resolver com dinheiro. Estamos vendo cada vez mais relatos sobre a escala e o alcance das campanhas de propaganda lançadas pelo governo israelense para reconstruir o que perdeu entre a população americana. E, curiosamente, eles estão concentrando seus esforços naqueles que há muito tempo são apoiadores de Israel, especialmente entre os cristãos evangélicos brancos. Então veja, no caso de Donald Trump, essa continuidade de uma relação com Israel também tem a ver, eu acho, com ganho pessoal. E eu acho que, especialmente com o plano para o futuro de Gaza, há um desejo de enriquecimento. Certamente um desejo como expresso por Steve Witkoff e Jared Kushner em seus planos de reconstruir Gaza, e como expresso por Donald Trump em seus vários vídeos de IA sobre a construção de resorts, e Deus nos ajude, provavelmente cassinos ou algo do tipo.
Sabe, há uma ideia de tirar algum proveito disso. Então essa base de transação, eu acho, sustenta a relação de Trump com Israel. E a menos que haja algo mais forte, algo que ofereça maior influência ou maior ganho para Donald Trump, acho que ele continuará comprometido com Israel no futuro previsível. Como você entende a eleição de Mamdani em Nova York? É um bom indicativo de que o sentimento está mudando, no sentido de as pessoas estarem dispostas a apostar em um populista da esquerda política para lidar com algumas questões econômicas, além da questão da guerra, é claro. Mas não estou dizendo que isso necessariamente resultará em mudanças de política. Novamente, estamos falando de Nova York, não da Casa Branca. Tivemos pessoas como Obama também, que de certa forma concorreram com o mesmo populismo de esquerda. Mudança, uma ruptura com as políticas fracassadas do passado. E mais uma vez, é bom ser eleito dessa forma, mas isso não significa necessariamente que muita coisa vai mudar. Ainda assim, é um indicativo de para onde as pessoas estão se movendo. Quando você sabe, parece muito improvável que alguém como Mamdani pudesse ter sido eleito há apenas alguns anos. Bem, ele segue nessa linha, certo? E precisamos começar, Glenn, com o fato de que Nova York é Nova York. E Nova York é diferente do resto dos Estados Unidos. É como quando estive na Alemanha e fui a Berlim. As pessoas dizem, você não esteve na Alemanha, você esteve em Berlim. A mesma coisa quando você vai ao Reino Unido e visita Londres. Você esteve em Londres, não na Inglaterra, e certamente não em outras partes do Reino Unido. Então, Nova York é assim, é um lugar único. É muito à esquerda do centro, um bastião democrata. Tem sido assim por toda a minha vida. E acho que o que você viu é a linha que começou com Barack Obama, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez. Há um desejo econômico populista entre os eleitores democratas de mudar o sistema. Não apenas de ter soluções pontuais ou simples. Correções. Não apenas de ter remédios imediatos para os problemas, como oferecer um subsídio para isso, ou mudar o código tributário para aquilo, mas sim uma mudança sistêmica. E acho que é isso que Mamdani promete. Mamdani está oferecendo ajuda àqueles que sentem que estão se afogando. Acho que o que muitos americanos veem, embora isso se manifeste por meio de Nova York, porque como eu disse, Glenn, sobre Mamdani estar em Nova York e Nova York ser especial, é um entusiasmo pela campanha dele em todos os Estados Unidos. E, portanto, pode-se argumentar que, sabe, Nova York lidera. Então, à medida que Nova York avança, eventualmente o país seguirá o mesmo caminho. À medida que Nova York avança em 5, 10, 15 anos, você verá isso se repetir em todo o país. E eu acho que isso é muito válido. O que ele trouxe à tona aqui foi essa ideia de que tantos americanos estão afundados em dívidas, que tantos americanos estão esmagados pelos custos fixos, certo? Quando você chega à essência do que realmente é a desigualdade de riqueza, está falando sobre o fardo injusto e desigual imposto às pessoas trabalhadoras. E nem deveríamos mais dizer pessoas trabalhadoras, porque nos Estados Unidos, a realidade é que os fardos enfrentados pela classe trabalhadora são os mesmos enfrentados pela classe média. Você tem 60% dos americanos que ganham mais de $100 mil vivendo de salário em salário. E embora a realidade de viver de salário em salário para alguém da classe trabalhadora seja diferente, é claro, daquela da classe média, no fim das contas são as mesmas ansiedades, as mesmas frustrações, os mesmos medos. E esse peso dos custos fixos sobre as famílias americanas, sejam eles custos de saúde, moradia, serviços como eletricidade e água, cuidados em TIGs ou simplesmente o deslocamento para o trabalho, é o que Mamdani está explorando. É isso que ele está revelando e expressando. A realidade de tantos americanos, para quem é simplesmente caro demais viver a própria vida e ainda ter algum dinheiro sobrando na conta bancária no fim do mês. E, portanto, isso vai além do simples.
Ei, vamos criar um crédito fiscal, colocar milhares de dólares a mais no bolso das pessoas. Isso vai ajudá-las. Trata-se, na verdade, de enfrentar a injustiça fundamental, a corrupção fundamental do sistema econômico americano. E é isso que apavora os democratas do establishment, os democratas centristas, e, é claro, a classe bilionária que doou tanto dinheiro, que deu tanto dinheiro, para tentar manter Mamdani fora do poder. Há, no entanto, uma divisão interessante e diferente acontecendo. No passado, era possível ver, novamente, não apenas na direita política, onde há divisões sobre o que deve definir a direita, mas também na esquerda política. Eu estava pensando em um tweet recente de Kamala Harris, por causa do falecimento de Dick Cheney. No início dos anos 2000, ele era visto, mais ou menos, como a personificação do mal por muitos na esquerda política, simplesmente por causa do papel que teve na guerra do Iraque, que causou muita devastação para os soldados americanos, mas também, é claro, para a população iraquiana. Ela foi ao Twitter e escreveu que ele era um servidor público dedicado, mais ou menos celebrando seu legado. Agora você sabe, dá para entender que há um desejo de falar bem das pessoas quando elas falecem. Mas é curioso como muitas vezes se vê essa espécie de disputa entre diferentes forças políticas. Quase parece que alguém da esquerda política está tentando conquistar alguns eleitores neoconservadores que se sentem excluídos pela direção de Trump. É muito difícil para observadores externos interpretar isso. Como você está validando essa situação? Sim, você está entrando em uma espécie de crítica ou interpretação da elite americana, certo? A classe dominante e as várias camadas e panelinhas que existem dentro dela. Especificamente, em termos de poder político, a visão dentro do establishment, tanto democrata quanto republicano, de Trump como um outsider. E então esse homem, Dick Cheney, que foi um criminoso de guerra, que você sabe, autorizou tortura, que autorizou enormes violações das liberdades civis americanas, violações da primeira, quarta e quinta emendas, foi chamado de Stellar Wind, quando o governo George W. Bush estava espionando o público americano, suas ligações telefônicas, interceptando suas mensagens. Sabe, quero dizer, esse homem foi um criminoso de tantas maneiras que poderíamos fazer um episódio inteiro sobre isso, Glenn. Apenas revisando a carreira de Cheney. E ele, bem, como você descreveu, a personificação do mal. Essencialmente sua disposição em lucrar às custas da dor e do sofrimento de outras pessoas, sem falar em seu total desprezo pela lei, seja a lei federal americana, a Constituição dos Estados Unidos, ou certamente o direito internacional. Então vimos o que acontece no fim da vida de Cheney. Ele se manifesta contra Donald Trump. E isso transforma agora uma causa, sabe, uma espécie de celebridade, por assim dizer. Ele se torna um ícone entre os democratas, um homem com quem, sim, nós discordamos, mas veja, no fundo ele é um patriota. No fundo ele é um democrata. Ele é como nós, diferente de Donald Trump. Então podemos perdoar o fato de que, talvez, sua guerra no Iraque tenha matado 4.500 militares americanos e talvez até 1 milhão de iraquianos. Podemos perdoar isso porque neste momento ele é um democrata, ele é um patriota. E isso entra naquele grupo, certo? Aqueles núcleos de poder dentro do poder. E não foi só Harris que o elogiou. Foi Bill Clinton, foi Joe Biden. It was Bill Clinton, it was Joe Biden, it was Nancy Pelosi, so the Democratic old guard. Foi Nancy Pelosi, ou seja, a velha guarda democrata. Mas a ideia de usar Dick Cheney, e particularmente sua filha Liz Cheney, que se tornou uma celebridade entre os democratas por ser uma republicana que se opôs a Donald Trump, sem levar em conta que suas políticas, seus votos e suas opiniões não eram diferentes das do pai. Ela deveria ser tão repugnante para qualquer pessoa liberal ou de esquerda quanto o pai era. Mas como ela se opôs a Trump, e porque nosso sistema político nos Estados Unidos gira fundamentalmente em torno de questões de identidade, isso foi o suficiente não apenas para reabilitar Dick Cheney, mas para transformar Liz Cheney
na queridinha do Partido Democrata. Certo? Quero dizer a tal ponto, Glenn, que Liz Cheney é a pessoa que mais aparece no palco com a vice-presidente Harris durante sua campanha presidencial. Vice President Harris during her presidential campaign. I mean, it's just staggering to understand that. Quer dizer, é simplesmente impressionante pensar que o Partido Democrata, o DNC, a campanha de Harris, diriam que a melhor pessoa para subir ao palco com a nossa candidata é Liz Cheney. Mas essa era a mania. Essa é a mentalidade de um partido tão devotado a manter o status quo, tão devotado a buscar o poder como um fim em si mesmo e tão comprometido em perseguir isso por meio da identidade, que vão usar Liz Cheney como a principal porta-voz de Harris. Então veja, essa é a realidade. E agora dá para entender por que o Partido Democrata é ainda menos popular que Donald Trump. E veja, a popularidade de Trump, embora esteja caindo, ainda não é catastrófica. Sabe, no último mês, mais ou menos, a popularidade dele caiu, especialmente em relação, acredito eu, aos fechamentos do governo. Mas da última vez que verifiquei na semana passada, ele estava com 43%, o que não está muito distante de seus antecessores. E antes de o fechamento começar, ele estava com 46%, o que na verdade era melhor do que qualquer um de seus antecessores neste mesmo ponto do mandato. E agora, ao que parece, o fechamento está terminando com a capitulação do Partido Democrata por meio de 7 senadores nesta manhã. É provável que vejamos uma recuperação da popularidade de Donald Trump, de volta para algo em torno de 45%, que é onde muitos presidentes americanos costumam se manter. É interessante, porém, que muitos eleitores americanos parecem querer mudança e Kamala Harris não poderia ter sinalizado o status quo de forma mais clara. Certo. Quer dizer, uma das primeiras coisas que ela diz, Glenn, é algo como: eu não faria nada fundamentalmente diferente. Certo? Sabe, ela não mudaria nada. E então, sabe, esse ponto é muito bem colocado pela comentarista Brianna Joy Gray, que nas primeiras semanas depois que ela recebeu a indicação, Harris não estava dando entrevistas à mídia, e muito poucas declarações saíam da campanha. Além de, nada vai mudar. Eu não faria nada diferente do que Joe Biden fez nos últimos 4 anos. A única política que ficou clara foi que ela não se afastaria de Israel. E novamente isso sem ter todo aquele conhecimento sobre a opinião pública, certo? Todas aquelas pesquisas nos mostraram que essa é uma questão que poderia custar milhões de votos e provavelmente a presidência. E mais uma vez os democratas, querendo manter o status quo a qualquer custo, sentiram que manter uma relação com o lobby israelense era mais importante do que realmente vencer a eleição presidencial. Winning the presidential election. Bem, em algum momento, porém, se alguém não fizer mudanças por conta própria, elas serão impostas a você. Ou seja, Rand Paul fez um comentário uma vez, acho que foi há mais de um ano, mas achei que foi um bom comentário. Ele argumentava que temos agora a oportunidade de reduzir o império de forma organizada para preservar a república. Mas se não fizermos isso, essa decisão será tomada por nós. Tudo vai desmoronar e será de forma descontrolada, o que acabaria prejudicando a república. Achei isso interessante porque realmente parece que os Estados Unidos se exauriram em grande medida. Não apenas com o surgimento de potências ao redor do mundo, como mencionei, mas também porque o país parece ter estendido demais suas forças armadas. E novamente, não apenas em termos de dinheiro e equipamentos militares, mas também pela crescente falta de apoio dos soldados e do público. Você acha que a política externa de Kestestrin Sreinthafzel Kliswam atual? No, I don't, and you made the point earlier. Não, eu não acho. E você mencionou antes, Glenn, essa questão de revisitar o império pelo governo Trump, entendendo que o império como está não pode ser sustentado. E é aí que Trump rompe fundamentalmente como um presidente imperial com seus predecessores. Se olharmos, por exemplo, especialmente para o governo Biden, através de Jake Sullivan ou Tony Blinken,
Há essa ideia de que eles não abrirão mão do império. Podemos analisar suas decisões, mas a ideia é preservar o império. Programment and Stalwarts da Patência Unipor permanece. E isso remonta ao governo de George H.W. Bush, com a política estabelecida de que os Estados Unidos são a principal potência do mundo, a única superpotência, e tudo deve ser feito para manter isso. Qualquer ameaça que surja deve ser eliminada. Essa tem sido a política de todas as presidências subsequentes até esta. E isso não é um endosso ao que Trump está fazendo. Tenho minhas próprias opiniões sobre o que deveríamos fazer, mas, para tentar entender o que ele está fazendo, acredito que, como você estava dizendo, Glenn, trata-se dessa ideia de consolidação. É a ideia de que não estamos enfrentando um mundo multipolar. Já estamos em um mundo multipolar. Isso não é algo que vai acontecer em 5, 10 ou 15 anos. Já existe. E não se trata apenas de Estados-nação. Não haverá Estados-nação dominantes e alianças com as quais precisaremos nos preocupar da mesma forma. São essas formações de países, esses agrupamentos, como os BRICS, que são fungíveis, flexíveis e permitem que as nações pertençam a múltiplos grupos, sem os compromissos firmes de, digamos, a Guerra Fria, quando era inquestionável que você era do Ocidente, do Oriente ou talvez parte do movimento dos não alinhados. O que estamos vendo é um mundo multilateral, um mundo multipolar, desculpe, junto com a dissolução de qualquer tipo de ordem internacional. Então, acho que uma das principais lições dos últimos 5 anos, especialmente, foi a dissolução da estrutura internacional, sejam instituições ou o próprio direito internacional. Acho que o enfraquecimento e a irrelevância do direito internacional e de instituições internacionais como as Nações Unidas só vão piorar. E, portanto, torna-se realmente um campo aberto, por assim dizer, sem nada acima dele, que ofereça uma aparência de estrutura ou ordem. As pessoas podem, claro, criticar isso, porque quão fraco isso já era desde o início, mas pelo menos existia. E acho que o governo Trump entende isso. E acredito que a ideia deles é que precisamos recuar, precisamos nos consolidar. Acho que é por isso que há essa ênfase no hemisfério ocidental, recorrer àquilo que chamam de doutrina Monroe, consolidar aqui no hemisfério ocidental. Essa ideia de friendshoring, que é um eufemismo, claro, na verdade significa controle desses países, garantindo que os recursos de que precisamos, importações, etc., venham de capitais que estejam firmemente sob nosso controle. A ideia não é nos estendermos para lugares onde não temos um interesse real e tangível, onde não se possa provar, sabe, com um conjunto de dados ou talvez uma planilha no Excel ou algo assim, que isso é fundamental no sentido de proporcionar algum tipo de benefício aos Estados Unidos. Não deveríamos estar gastando recursos. E um exemplo disso, claro, é a forma como o governo Trump parece estar satisfeito em deixar os europeus continuarem a guerra na Ucrânia. Eles veem benefícios para os Estados Unidos, mas não no sentido de que devamos usar nossos próprios recursos. Vimos isso, Glenn, foi em fevereiro ou março, quando este governo começou sua campanha contra os iemenitas no Mar Vermelho. E houve aquelas mensagens vazadas do Signal, e não me lembro se foi o Waltz ou o Vance que escreveu nelas. Por que estamos fazendo isso? Apenas 6% do nosso comércio, ou qualquer que fosse o número, passa pelo Mar Vermelho. Esse não é o nosso problema, certo? Então acho que existe esse entendimento que permeia grande parte do governo Trump. Outro aspecto disso é que agora há um assessor de segurança interna, Stephen Miller, que tem um poder diferente de qualquer outro assessor de segurança interna anterior. Eu nem saberia citar o nome de um assessor de segurança interna anterior, secretários de segurança interna, sim. Mas o assessor de segurança interna agora, como você sabe, Stephen Miller, ocupa esse cargo com a mesma importância, a mesma primazia na Casa Branca, que um assessor de segurança nacional.
E assim vê-se uma compreensão da política externa americana como algo que precisa incorporar as prioridades da política interna de uma forma que vai além do nosso entendimento habitual. Como se aprende em Relações Internacionais 101, a política externa é, em última instância, um reflexo da política doméstica. Sabe, isso vai 2 ou 3 passos além disso. Então, se você olhar, por exemplo, para o hemisfério ocidental, essa destruição, essa execução extrajudicial, esse assassinato de pessoas em lanchas rápidas no Pacífico e no Caribe, é possível entender isso como Stephen Miller, o assessor de segurança interna, vendo tudo isso como necessário, como parte integrante, por assim dizer, de suas políticas dentro dos Estados Unidos de detenção e deportação em massa. Tudo isso faz parte, na falta de um termo melhor, da purificação dos Estados Unidos que Miller está promovendo com tanta força. Então acho que dá para ver esses vários aspectos se unindo para formar uma espécie de método na loucura da política externa de Donald Trump. Agora, certamente há muita loucura nisso. Quer dizer, certamente ainda existe uma ideologia neoconservadora latente. Você vê isso entre seus principais assessores. Também se nota o aspecto de transação. Falamos um pouco sobre isso em relação a Gaza, por exemplo. E dá para ver claramente a petulância, o temperamento do próprio Donald Trump. Vou impor tarifas ao Brasil porque prenderam meu amigo Bolsonaro. Certo? Quero dizer, ainda há todos esses outros elementos que entram em jogo. Isso certamente não é uma doutrina como você imaginaria que Kissinger ou Brzezinski escreveriam. Mas eu acho, uma doutrina, ou uma grande estratégia, se preferir, que tem alguma aparência de racionalidade, concorde-se com ela ou não. Mas acho que ela existe. Bem, quando se fala que o mundo já passou a ter uma distribuição multipolar de poder e se reconhece que as políticas precisam se ajustar a essas realidades, ainda fica a questão: que tipo de políticas? Porque há diferentes maneiras de responder a isso. Alguns gostariam de restaurar a ordem unipolar. Outros diriam: bem, teremos que recuar do império, voltar para casa e reconstruir nossa força. Outros ainda diriam: bem, vamos nos concentrar em algumas áreas, não em outras. Mas então, é claro, em quais áreas focar? Isso é complicado, cria muitas divisões. E claro, o Trump, eu acho que ele... Bem, você mencionou isso. Acho que ele não quer necessariamente abandonar o império. Acho que ele quer um melhor retorno sobre o investimento. Então, sabe, ter algum tributo. Sim, exatamente. Eu acho, Glenn, que essa expressão retorno sobre o investimento é muito a forma como ele enxerga as coisas. Quero dizer, temos que lembrar que ele é um magnata do setor imobiliário, certo? Foi assim que ele construiu sua fortuna, foi assim que cresceu. O pai dele tinha um negócio imobiliário enorme, certo? Quero dizer, esse é o seu modo de ver o mundo, sua mentalidade. Foi assim que ele foi condicionado ao longo da vida a pensar que, se um bairro não vai dar retorno, se você não vai recuperar o dinheiro construindo condomínios, hotéis ou o que for nesse bairro, então você procura outro bairro. Da mesma forma, o desprezo dele por quem ocupa esses bairros também é bem compreendido. Ele acredita que a propriedade pertence a quem consegue tomá-la, a quem consegue se apoderar dela. E assim, o desprezo dele, é claro, por outros povos, acho que reflete a forma como ele se comportou em seus negócios imobiliários ao longo de muitas décadas. Mas sim, quero dizer, em termos do que você está vendo nas políticas, bem, você sabe, esta administração você está lidando com Donald Trump. Então você tem um homem que, no início de seu mandato, disse que queria reduzir as armas nucleares, queria se livrar delas. E agora, é claro, ele está falando novamente sobre testes nucleares. Esta é uma administração que disse estar disposta a conversar com os russos, queria permanecer no controle de armas. E então, quando os russos ofereceram uma extensão do tratado New START, os americanos, até onde eu sei, ainda não responderam a eles.
E já faz, o quê? Pelo menos um mês, sabe? Então você tem os problemas de entender, analisar e prever esta administração, porque com Donald Trump o que você vê de manhã pode não ser o mesmo que vê à tarde. Então, em termos de políticas específicas, acho que pode ser difícil, enquanto Trump for presidente, determinar isso. Mas acho que se a visão dele se tornar o que, digamos, J.D. Vance defende, se Vance continuar essa presidência depois que Trump deixar o cargo, então teremos uma compreensão melhor dessa ideia dos Estados Unidos se acomodando no papel de ainda ser um império, talvez um império preeminente do mundo, mas um que está consolidado no hemisfério ocidental. Ainda tem seus vassalos na Europa e entre a Coreia do Sul, o Japão e a Austrália, mas passa a ter relações muito mais flexíveis. E, em particular, relacionamentos baseados em associações bilaterais, ou seja, de um país com outro, em vez de estarem sob qualquer tipo de acordo, tratado ou instituição internacional. Portanto, uma forma muito reativa e muito flexível de lidar com o mundo. Sabe, poderíamos levar o clichê de 1984 ainda mais longe, no sentido de que um dia você está em guerra com uma nação e no dia seguinte está em paz com ela. E acho que essa pode ser a estrutura para a qual a presidência de Trump está se movendo e que uma presidência de Vance manteria. Ao fazer isso, como você descreve, os Estados Unidos estariam mais aptos a se equilibrar em um mundo multipolar, em contraste com a forma como os republicanos neoconservadores tradicionais ou os democratas neoconservadores querem manter aquela estrutura unipolar, querem manter a primazia americana. Quando penso na presidência de Biden e nas decisões tomadas por, digamos, Sullivan e Blinken, lembro-me do poema de Dylan Thomas. Não entres docilmente nessa boa noite, luta contra o morrer da luz, certo? E o perigo nisso é claro. E sabe, temos uma expressão nos Estados Unidos de que uma mula moribunda dá os coices mais fortes. Então dá para imaginar os perigos que vêm de um império em declínio, que se recusa a reconhecer a realidade do mundo, que se recusa a abrir mão de seu status de única superpotência quando esse tempo já passou há muito. Dá para imaginar os perigos de um império moribundo reagindo, assim como faz uma mula à beira da morte. Essa é uma analogia interessante. Também em relação aos negócios imobiliários de Trump, assim como a sua política externa. Eu não tinha pensado exatamente nesses termos, mas me lembro de ter assistido a vídeos antigos do Trump dos anos 80 e início dos 90, quando ele aparecia na televisão, no programa da Oprah Winfrey, e fazia uma observação. Sabe, primeiro falávamos sobre seus negócios imobiliários e logo em seguida ele mudava de assunto para política externa. E ele dizia: por que os japoneses não estão nos pagando pela segurança? Nós cuidamos da segurança deles, eles deveriam nos pagar. Então, ele adotava uma abordagem muito empresarial em relação a isso. Mas quanto às divisões, é interessante, não apenas na política dos Estados Unidos, a Europa também poderia ser colocada nesse mesmo grupo, mas nos Estados Unidos, mesmo quando a política se torna muito polarizada, sempre parece haver um consenso bipartidário quando chega a hora de ir à guerra. Acho que parte disso vem da ordem unipolar. Claro, há muito consenso herdado da Guerra Fria, mas na ordem unipolar, quando há pessoas aspirando à primazia global e outras defendendo valores democráticos liberais que devem ser protegidos por meio da liderança dos Estados Unidos, existe uma espécie de casamento profano. Eles se definem mutuamente. Mas em um sistema multipolar, acho que talvez Trump superestime o quanto pode escolher o que priorizar. Porque é de se esperar mais resistência tanto da classe política quanto da sociedade. É preciso estabelecer prioridades quando não se pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas então, o que você prioriza? Até agora, parece que Trump diz algo como: queremos o hemisfério ocidental e, claro, a Ásia, porque é lá que está a China. Mas aí você precisa se afastar da Europa. E ao se afastar da Europa, surge a pergunta: o que acontece com a parceria da OTAN? Vai haver disputas internas.
E quanto a sair do Oriente Médio? Você vai ter que, bem, muitas pessoas vão pedir para reduzir os laços com Israel, porque é isso que arrasta os Estados Unidos para a região. E de repente haverá essas disputas internas. Não sei, é muito estranho, porque muitas vezes dá a impressão de que eles veem o sistema multipolar ali, mas ainda não o assimilaram de verdade. Ou seja, sempre que olhamos para a Turquia, por exemplo, eles às vezes se aproximam um pouco mais da China e da Rússia. E na Europa também, a primeira reação é sempre, eles vão se alinhar com eles contra nós. Parece que não entendem a ideia de que esses países querem diversificar seus laços e lidar com os dois lados. O mesmo acontece com a Arábia Saudita. Até o Trump fez um comentário quando Modi decidiu ir à China e se encontrar com Putin e Xi. Ele tweetou algo como, a Índia escolheu a China e a Rússia. Desejo-lhes boa sorte. Sabe, como se ele estivesse de coração partido, como se tivesse traído ele. Foi um tweet interessante, mas novamente refletia a mesma ideia. Mas a Índia nunca quis escolher a Rússia e a China em vez dos Estados Unidos. Eles só queriam diversificar, queriam viver em um mundo multipolar, onde pudessem lidar com todos. Foram os americanos que impuseram sanções ou tarifas a eles. Foram os americanos que ameaçaram com sanções secundárias, dizendo, vocês têm que escolher. A Índia nunca quis escolher. Eles ainda gostariam muito de ter uma relação muito próxima e produtiva com os Estados Unidos. Mas você vê que o governo Trump, e de forma mais ampla, o establishment político de Washington, não estavam preparados para aceitar esse tipo de mundo multipolar, em que os países não necessariamente queiram se alinhar apenas com Washington. Quer dizer, esse é um problema fundamental que existe com essa grande estratégia de Trump. Tudo passa por Trump. E isso não se baseia em princípios, nem em instituições, nem em acordos. Acho que isso enfrentará uma enorme resistência nos Estados Unidos, porque abandona uma compreensão de décadas sobre o que o Império Americano deveria estar fazendo no exterior, como deveria se comportar. Um ponto, novamente, é essa ideia de ceder sua autoridade como potência unipolar. Mas há outros aspectos também. Quero dizer, muitos dos integrantes da elite da política externa americana, assim como os operadores dentro dessa política, são discípulos, acólitos, de Henry Kissinger ou Zbigniew Brzezinski. E, portanto, veem o mundo como um tabuleiro de xadrez. Eles entendem o mundo como um mapa, como no jogo War. E assim, ter esse tipo de política externa baseada nas decisões pessoais de Trump é muito difícil para eles aceitarem. E é por isso que acho que quem quer que seja seu sucessor terá um tempo difícil, não impossível, para mantê-la. Simplesmente porque a inércia existe há décadas. E isso, é claro, é desastroso para os Estados Unidos. Você se lembra disso com aquele tweet que ele enviou? Ele também enviou outro tweet quando Vladimir Putin estava na China, acusando Putin e Xi Jinping de conspirarem contra ele. Quero dizer, muito disso é pessoal. E você vê isso se manifestar, Glenn, na execução da política americana. Você vê quem está liderando os principais esforços de política externa dos Estados Unidos em relação à guerra e à paz. É Steve Witkoff. Não é o Departamento de Estado dos Estados Unidos. E Witkoff nem sequer tem uma equipe. É só Steve Witkoff e seu iPhone, ou algo assim. E quem é o companheiro dele? É Jared Kushner. Novamente, alguém que não faz parte do governo, que não tem uma equipe. Então todas essas negociações de alto nível, com aquele toque da história, estão sendo conduzidas por dois homens que não fazem parte do governo americano, que não fazem parte das instituições. Além disso, eles são seu genro e seu amigo do ramo imobiliário. Dá para perceber claramente o caráter pessoal de tudo isso, o que, é claro, se estende a outros países que tentam entender como vão se encaixar na estrutura americana, como vão se encaixar na política externa dos Estados Unidos. Isso é muito, muito difícil. E assim chegamos a uma situação em que, para a Índia, trata-se de decidir se seguimos os caprichos do indivíduo, o imperador,
ou se continuamos com nosso desejo de adotar uma abordagem multilateral em relação ao mundo. Algumas nações estão se resguardando, outras deixaram claro o que farão. Algumas, é claro, se curvaram e beijaram o anel. Há uma semana, durante a visita de Donald Trump à Ásia, ele teve a nova primeira-ministra do Japão, dizendo entusiasmada que iria indicá-lo ao Prêmio Nobel da Paz. Em seguida, ele foi à Coreia, onde o presidente Lee superou a primeira-ministra Takashi ao conceder a Trump a Medalha de Honra da Coreia pela Paz, além de uma coroa de ouro. Quero dizer, a tomada de decisão de várias nações é clara. Elas continuarão sendo vassalas do império e seguirão conforme sopre o vento de Trump. Poderíamos ter uma longa conversa sobre por que esses estados estão escolhendo fazer isso, mas é o que estão fazendo. Os estados, sabe, Coreia, Japão, Austrália, os europeus, que veem a manutenção do status quo, por mais precário que seja, como uma opção melhor do que seguir por conta própria. Eles estão tão esvaziados, tão vazios. Não têm capacidade de atuar no mundo por conta própria, exceto como parte do Império Americano. E especialmente, para aqueles no poder, eles não veem nenhum resultado em deixar o Império Americano que seja melhor do que o status quo. Então eles vão manter isso, mesmo sendo constantemente humilhados pelo presidente americano. Quero dizer, lembre-se daquela foto dos líderes europeus, sentados como colegiais em frente à mesa de Trump, ou em Sharm el-Sheikh, onde ele os alinhou todos atrás dele. E ele simplesmente fala por 45 minutos com esses chefes de Estado ali, desconfortáveis, mudando o peso de um pé para o outro, mãos nos bolsos, cansados. Obviamente, é humilhante. E eles estão dispostos a aceitar isso para manter sua posição dentro do Império Americano, em vez de seguirem por conta própria. Acho que isso é algo que a Casa Branca entende e está apostando nisso. Acho que todos os europeus se tornaram um caso perfeito de estudo sobre qual seria a relação ideal para Trump. Ou seja, sendo informados de que só podem ter um parceiro entre as grandes potências, porque os europeus não deveriam se aproximar demais nem da Rússia, nem da China, nem de qualquer outra grande potência. E uma vez que só lhes resta os Estados Unidos, eles têm que dançar conforme a música de Washington. Mas é de fato algo intrigante, porque desde que Trump foi eleito, os europeus diziam que iriam permanecer unidos, firmes, sem aceitar suas artimanhas. Mas assim que ele estalou os dedos, todos se curvaram. Mas eu acho que isso também faz parte de décadas de dependência dos Estados Unidos, economicamente, em termos de segurança, de toda a identidade política do Ocidente. Seria muito difícil preservar isso sem os Estados Unidos no centro. Acho que é simplesmente uma falta de imaginação e vontade política e, essencialmente, tratar a multipolaridade como se fosse uma política e não uma realidade concreta na distribuição de poder. Mas, novamente, manter a relação de status quo com os Estados Unidos não significa que ela continuará sendo status quo, porque os próprios estados, é claro, também terão que agir de forma diferente. Eles precisam dar menos prioridade aos europeus, precisam se concentrar em outras coisas. Então acho que estão tentando se apegar à ideia de recriar os anos 90, mesmo que as condições para isso já tenham desaparecido há muito tempo. Sim, eu só tinha uma última pergunta, que é: como você avalia os esforços de paz de Trump? Essa é uma das coisas das quais ele mais se orgulha, de que ele encerra todas as guerras ao redor do mundo e quer o prêmio da paz. De Gaza, as negociações com a Rússia, como você está avaliando isso? Porque às vezes parece que, no máximo, eles estão buscando uma pausa ou uma chance de se reagrupar. Não tenho muita certeza se estou interpretando Trump corretamente, porque às vezes parece que ele realmente quer acabar com a guerra. Por outro lado, às vezes parece que a ideia dele de acabar com a guerra ainda significaria querer algum tipo de vitória, a Ucrânia permanecendo como uma frente contra a Rússia. É muito difícil para mim entender, no entanto. Certo, exatamente.
Acho que é difícil para todos nós. Quero dizer, todos precisamos ser gentis conosco mesmos ao tentar avaliar esta presidência e administração, porque estamos lidando com uma figura diferente de qualquer outra que já vimos. Este é um homem que não tem lealdade à infraestrutura que o mantém no poder. Quero dizer, com um Obama, um Bush, um Biden, seja quem for, você poderia, com talvez 80% de confiança, ter uma noção de qual decisão eles tomariam, seja por causa de suas decisões anteriores, de sua visão de mundo, da visão de mundo de seu partido ou das instituições de onde vieram. Você podia, nós geralmente conseguíamos entender para onde eles iriam. Com Donald Trump, não é assim de forma alguma. Então acho que precisamos ser gentis conosco enquanto tentamos avaliá-lo. A visão dele sobre a guerra é esquizofrênica. Acredito que quando ele assumiu o cargo neste mandato, ficou de pé na rotunda do Capitólio, fez o juramento e proferiu seu discurso inaugural, ele realmente sentiu aquele desejo de ser o pacificador. Ele realmente quer ser conhecido na história como o homem que viajou pelo mundo e fez a paz. Acho que esse é um desejo real e legítimo. Do outro lado, há essa dualidade, que você sabe, todos nós temos em nossas vidas, de um homem que aprecia o militarismo, que aprecia o poder. Você sabe, fazemos referência à famosa citação de Dostoiévski sobre como o poder e o sangue são intoxicantes. E eu acho que esse tipo de euforia, essa luxúria, está por trás do desejo dele de ter um desfile militar em Washington, D.C., no dia do seu aniversário. Ele gosta desse tipo de coisa. Você vê seus apelos à guerra, seja na Venezuela ou na Nigéria, ou disposição de ameaçar outras nações. Tudo isso acontece ao mesmo tempo, no mesmo dia, mesmo enquanto ele se promove como alguém que parou. Eu não sei em quantas guerras ele já está agora. 8 guerras ou algo assim, certo? Sabe, a maioria delas não é. Quero dizer, acho que isso se resume à ideia de que ele vê coisas que não fazem sentido. Essas guerras, esses massacres, o desperdício de recursos, ele vê tudo isso e não faz sentido, porque realmente não faz sentido. Essas guerras são irracionais. E qualquer um de nós que entende que a paz é muito mais próspera do que a guerra, ele entende isso. Mas aí entra o envolvimento pessoal dele nisso, onde as questões de temperamento, de ego, de poder e de sangue são aspectos intoxicantes, o desejo de controlar tudo. Então, se ele não conseguir a paz, fará guerra. E sabe, quero dizer, acho que isso é algo com que vamos lutar enquanto ele estiver no cargo. Essa incapacidade de realmente entender o que ele vai fazer, para onde vai com isso. Ele é maleável, claro, e foi muito maleável em sua primeira administração. Quero dizer, essa ideia de que a última sugestão que ele ouviu era a sugestão que ele seguiria. Acho que isso tem muito peso na forma como ele conduziu a presidência da primeira vez. Desta vez, não tanto, acredito. Acho que ele está muito mais firme agora em seus desejos. Mas sabe, quando você olha para as pessoas que o cercam, são todas pessoas belicistas. Quando ele discursou nas Nações Unidas, os americanos sentados na plateia eram, sabe, Michael Waltz, Marco Rubio, Rick Scott, DeSantis, todos conservadores, neoconservadores. Todos são falcões, homens que não querem paz com a Rússia, querem vitória sobre a Rússia. Sabe, ele tem o Marco Rubio sussurrando em um ouvido sobre mudança de regime na Venezuela, e o Stephen Miller sussurrando no outro sobre a necessidade de promover violência em toda a América Latina para apoiar seus esforços domésticos em relação ao ICE e tudo mais. Então sim, quero dizer, acho que vamos ter um tempo difícil, ou já tivemos um tempo difícil. E esse tempo difícil vai continuar ao longo desta presidência, enquanto tentamos entender para onde ele quer ir. Sim, pois é, eu também costumo ter a mesma impressão, que ele realmente quer a paz,
mas quer que ela aconteça, a paz ideal, nos seus próprios termos. E ele é o cara perfeito para entregar essa paz, porque sabe, ele entende de fechar grandes acordos. Isso é, sabe, negociação. É o grande talento dele. Mas parece que a principal abordagem dele sempre se baseia em boas relações pessoais com outros líderes e depois em força sob sua liderança, o que muitas vezes se traduz em pressão máxima. Então, enquanto ele puder seguir por esse caminho, acho que mesmo com o Irã, ele gostaria de um acordo. Mas, de novo, não um acordo que outros fizeram, porque ele pode conseguir o acordo verdadeiro, o correto. Só acho muito difícil traduzir parte dessa experiência, de novo, experiências de negociação no setor imobiliário, para a política. Porque quando se lida especialmente com grandes potências, que veem essas questões como existenciais, aplicar pressão máxima costuma ser contraproducente. Certo, certo. Enfim, muito obrigado por dedicar seu tempo e espero que você possa voltar ao programa novamente. Obrigado. Obrigado, Glenn. A qualquer hora.